Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre testosterona, hormônio da vida. É muito interessante conversarmos sobre o histórico da testosterona no nosso mundo. Como é que começou essa história toda? Entendia-se que homens e mulheres são diferentes, isso nós sabemos desde a Idade da Pedra. Porém, o que faz o homem ser homem, o que faz a mulher ser mulher? Existiam diferenças fundamentais nisso. E a ciência veio pesquisando essas diferenças e o que causava essas diferenças. O primeiro estudioso disso foi um médico francês no final dos anos 1800, chamado Charles-Édouard Brown-Séquard, nome bacana, e é um médico fisiologista, estudava muito sobre a área hormonal, e o Brown-Séquard, dizem as más línguas, que aos 72 anos arranjou uma namorada 30 anos mais nova do que ele. E ele se sentiu em apuros e precisava ter sua masculinidade garantida. Nesse apuro todo, Brown-Séquard acabou raspando, fazendo pó dos testículos de bois e de porcos e injetando esse pó no seu sangue. Ele percebeu que imediatamente a sua energia, sua disposição e sua vitalidade sexual melhoravam muito. E depois de 24 horas essa sensação desaparecia. Brown-Séquard escreveu que isso foi uma revolução na sua vida, que ele não só melhorava, só voltava a ter sua ereção, sua qualidade de vida, mas que a sua energia, sua disposição, sua vitalidade eram outras. E ele percebeu que naquele pozinho de testículo dos animais raspados existia algum elemento químico que causava esses bons efeitos. Até então, ele sabia que aquilo era um hormônio masculino, um hormônio que dava masculinidade nos animais. E sabia que esse hormônio deveria ser chamado testosterona. Porém, como que nós poderíamos imitar a produção desses hormônios no corpo? É importante nós entendermos que a produção dos hormônios sexuais, esteroides, no homem e na mulher, são eliminados no sangue em forma de pulsos. É a mesma coisa que você pegar um bom ar e colocar no ar assim em forma de spray. Pss, pss. E eu falo para você, pega o bom ar aí. Você vai falar, impossível, como eu vou pegar um spray no ar? O nosso sangue libera hormônios dessa maneira, impulsos no sangue. Por isso que é impossível retirar o hormônio natural do ser humano para injetar em outro ser humano, para corrigir a deficiência desses hormônios. Então a ciência teve que entrar em ação e em 1934, um físico alemão chamado Adolf Butenandt, e a Alemanha era o grande país do mundo em estudos de hormônios nessa época, a bioquímica alemã era a melhor do mundo no começo do século passado, Adolf Butenandt já havia sintetizado o estradiol sintético em 1929. 5 anos depois, em 1934, Butenandt sintetizou a testosterona sintética. Aí foi uma revolução. Acontece que o Adolf Butenandt era membro do partido nazista alemão, e a Alemanha nazista de Adolf Hitler dominava naquele período. E Butenandt, para nosso azar, era um grande partidário do partido nazista. Era um grande adepto, era um grande nazista. Isso fez com que, a pedido de Adolf Hitler, ele escondesse a testosterona durante muitos anos. Porque o Hitler queria que aquele hormônio sintético maravilhoso fosse usado somente para os soldados alemães, para que eles produzissem super soldados. Tanto que somente no final dos anos 30, que Adolf Butenandt conseguiu liberar aquela produção, para aquela sintetização de testosterona para a população geral do mundo, e foi graciado com o Prêmio Nobel de Química em 1939. Digo sempre que aquela agressividade que a gente vê do Adolf Hitler, aquela coisa de invadir, matar, agredir, tudo isso está ligado à superdosagem de testosterona, que é outra fofoca que eu vou falar para vocês. O Hitler tinha um médico chamado Dr. Morel, Theodor Morel. E o Dr. Morel injetava doses altíssimas de testosterona intramuscular em injeções todo dia no Adolf Hitler. Então Hitler sentia-se disposto com bem-estar, mas o excesso de dosagem trazia aquela agressividade dele. As injeções de testosterona viraram moda nos anos 30 e nos anos 40. Por quê? Porque a produção era em larga escala, era maciça, e quanto mais se produzia, mais barato virava a testosterona. Chegamos agora no início do século XXI. Nós temos hoje várias vias de administração de testosterona.
Aquela que o Adolf Hitler tomou, nós tomamos hoje também. Só que as coisas vieram evoluindo. As injeções antigamente duravam 24 horas. Hoje nós temos injeções de testosterona que duram até 3 meses. Existem outras vias de administração de testosterona no mundo. Conforme a medicina vai evoluindo, a gente já sabe hoje, não em todos os países, mas nos Estados Unidos, hoje nós temos alguns adesivos que a gente coloca no lado interno da nossa mucosa bucal que libera hormônio. Existem patches, existem quadradinhos adesivos que liberam testosterona quando colados na pele. Existe gel de testosterona, isso existe em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Existe testosterona via oral, em comprimidos. Essa deve ser evitada por quase todas as pessoas, basicamente por todos os homens, que é metiltestosterona e sabidamente está ligado à grande intoxicação hepática. Isso tem que ser evitado. Existem outras vias de testosterona via oral que absorvem por via linfática, mas eu tenho que usar muitos comprimidos por dia. Também não é legal. Aliás, nada via oral de testosterona é bom para o homem. Toda via oral de testosterona deve ser evitada. E existe outras vias de administração, como os implantes hormonais, que é uma coisa que foi aparecida no mundo em 1937, 38. Já em 38 os americanos usavam implantes hormonais. A gente fala que implante hormonal é uma coisa nova, mas a implante hormonal é uma coisa nova e antiga ao mesmo tempo. Apareceu em 1938, mas foi liberada pelo FDA, que é o órgão de administração americano, somente em 1972, e entrou em produção os implantes hormonais nos Estados Unidos em 2008. Outro dia, praticamente. Os implantes hormonais são umas vias muito boas de reposição de testosterona, porque parece ser a via que mais mimetiza o corpo humano na produção de testosterona natural. A gente consegue liberar uma quantidade contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma evolução que está aparecendo na nossa área. Mas, desde esse histórico, essas são as vias da história da produção de testosterona no mundo. Vamos acompanhando, vamos seguindo e nós vamos conversando daqui para frente como vamos repor testosterona no homem quando necessário, quando e se é preciso repor testosterona no corpo do homem, em que fase eu devo fazer isso, quais são os sintomas que eu preciso ter para sentir a necessidade de reprodução de testosterona, que exames que o médico pode pedir para me ajudar, quais são os benefícios e quais são os efeitos colaterais da reposição de testosterona no corpo humano. Fique com a gente e vamos conversando, vamos ter esse bate-papo nessa nossa sequência. Um abraço a todos.